A paz de Deus com todos os irmãos do grupo. Irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos, alguma coisa aí das Escrituras, continuando sobre o assunto que nós vínhamos conversando sobre o anjo da guarda, E a nossa irmã Rosa, então, nesse áudio aí, salvo engano, depois dos 13 minutos de áudio, aí ela entrou e disse assim, a respeito aí do assunto do anjo da guarda, aí ela contou assim, ela não sabe, se é um anjo da guarda, porém, ela contou um testemunho, e ela era muito brava, tinha o vício do jogo, enfim, E então vamos dizer assim, vamos traduzindo já, Então, na verdade, ela não era convertida ainda, Vamos falando assim, para nós entender já o que eu vou ler nas Escrituras. Então, ela tinha esse vício do jogo, ela era muito brava, enfim. E ela diz assim: pela primeira vez que eu entrei na congregação, o Senhor mandou a sua palavra, que ela guarda até o dia de hoje. E Deus falou: a partir de agora eu vou colocar um anjo ao seu lado e vai caminhar ao teu lado, E agora ela tem como um sinal, que muitos falou, quando a irmã chegou aqui eu vi um anjo, enfim, a palavra de Deus cumpriu na vida da serva de Deus, Então vamos entender bem, por quê? Porque ela não tinha temor de Deus antes, Então ela ouvindo a palavra, ela gerou nela o temor. Quando nós tememos a Deus, então aí sim Deus envia o anjo para nos guardar, Porém, esse anjo, ele não é um anjo, Deus lá, nem todos os anjos que ele tem, ele separou um anjo para cada um de nós, Que é chamado anjo da guarda, Específico para cada um de nós, Se às vezes nós não entendendo, pensa que a irmã Rosa, ela tem um anjo que Deus mandou lá na palavra e colocou esse anjo para guardar ela, para estar ao seu lado, que é o anjo da irmã, que guarda a irmã, que protege a irmã, Então, irmão, vamos entender bem essa parte, vamos ler nas Escrituras, Então, Êxodo capítulo 23 diz assim: eu enviarei um anjo adiante de vocês para protegê-los, está vendo? Pode dizer, protegê-los, uma coletividade, é um anjo só, mas ele protege uma coletividade de pessoas, está vendo? Na viagem e para levá-los ao lugar que lhes preparei. Deem atenção, obedeçam ao anjo, não se revolte contra ele, pois ele age em meu nome, está vendo? Por isso que ele é chamado o anjo do Senhor, Então é o mesmo anjo que Deus prometeu para a irmã, que é o anjo do Senhor, acompanhará a irmã, acompanha eu, acompanha cada um de nós que temer a Deus. Esse anjo do Senhor é uma promessa da palavra, pois ele age em meu nome e não perdoará revoltas. Se vocês lhe obedecerem, e fizerem tudo o que ele mandar, eu lutarei contra todos os inimigos de vocês. O meu anjo, por isso que fala, o anjo não é nosso, é anjo do Senhor, é chamado na Escritura como o anjo do Senhor, que quando o povo saiu do Egito, acompanhou até na terra prometida. E esse mesmo anjo do Senhor, ele acampa ao redor daqueles que o temem e os livra, Daqueles, todo servo de Deus, servo de Deus que teme a Deus, teme. Então Deus manda o anjo do Senhor, não é um anjo especial da guarda, cada um tem um anjo, não, é esse mesmo anjo, o meu anjo, O meu anjo irá diante de vocês e os levará até a terra dos amorreus, dos heteus, dos ferezeus, dos cananeus, dos heveus, dos jebuseus, e destruirei todos esse povo, Então o anjo do Senhor. Quando nós chegamos aqui em Salmos 34, diz assim: eu sempre darei graças a Deus, o Senhor, o seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro, eu louvarei por causa das coisas que ele tem feito. Os que são perseguidos ouvirão isso e alegrarão. Anunciem comigo a sua grandeza, louvemos juntos ao Senhor. Eu pedi a ajuda do Senhor e ele me respondeu e me livrou de todos os meus medos. Os que são perseguidos olham para ele e se alegram, eles nunca ficarão desamparados, Eu, um pobre,
sofredor, pecador, clamei, gritei ao Senhor. Ele me ouviu e me livrou das minhas aflições. Ao verso 7, ó. Os anjos do Senhor, que é esse mesmo anjo que a irmã viu pela palavra, o anjo do Senhor fica em volta, a palavra no plural, de todos aqueles que o temem a Deus, né? E os protege do perigo. Procure descobrir por vocês mesmos como o Senhor Deus é bom. Feliz é aquele que encontra segurança nele. Que todos os que se dedicam a Deus temam, tá vendo? Então o que teme tem esse anjo do Senhor, né? Pois aqueles, no plural, todos servos e servas de Deus, que o temem, não tem falta de nada. Vocês querem aproveitar a vida? Faz a pergunta. Querem viver de modo a ser felizes? Então procure não dizer coisas más, não fale mentira, afaste-se do mal, faz o bem, procure a paz e faça tudo para alcançá-la. Deus cuida das pessoas, tá vendo? Honestas, e ouve os seus pedidos, mas Ele é contra os que fazem mal, né? Então, isso dizer que o anjo da guarda, que às vezes nós aprendemos na religião lá fora, no catolicismo, quando a criancinha nasce já tem um anjo, desde pequenininho, cada pessoa nasceu, a criança já tem, isso é uma mentira, uma heresia, porque aqui, ó, porque o Senhor é contra os que fazem o mal, assim quando morre eles serão logo esquecidos. Quantas pessoas honestas que temem meu nome, Ele ouve e os livra de toda a sua aflição. Ele fica perto dos que estão desanimados, salva os que perderam a esperança. Os bons passam por muitas aflições, os bons, está vendo? O Senhor os livra de todas elas. O Senhor Deus salva a vida dos seus servos, aqueles que procuram a sua proteção e não serão condenados, está vendo? Então precisa ter o temor. Tendo o temor de Deus, Deus acampa o seu anjo, o anjo do Senhor acampa ao nosso redor e nos livra do mal, né? Mas não é que nós temos um anjo específico, entendeu, irmãos? Porque vamos falar aí sobre esses irmãos que tiram sua própria vida, que se suicidou, né? Você entendeu? Se eles tivessem um anjo da guarda, né? Um anjo especial, como que teria uma explicação? O anjo não conseguiu guardar eles, então. O inimigo veio e tirou eles da mão do anjo e fez com que eles tirassem a sua própria vida. Então você vê, irmãos, que vai cair em contradição. Não, quando nós perdemos o temor, o anjo se afasta de nós, o anjo que é esse anjo do Senhor afasta de nós, vai se afastando de nós, e o anjo do mal aproxima de nós e faz com que nós cumpram o mau intento, né? Então, é assim que funciona. Se nós fazemos o bem, o anjo do Senhor está ao nosso redor. Está ao nosso redor. E foi promessa de Deus, né? Verdade? O anjo do Senhor, aquele que livra, né? Eis que Deus acampa os seus anjos, né? O anjo do Senhor, ao redor daqueles ou daquelas que o temem, né? E guarda e livra do mal. Se nós não temer a Deus, não tiver temor, Deus não vai enviar o anjo do Senhor para nos guardar, não. Primeiro, nós temos que temer a Deus, né? E se arrepender. Aí sim começa a entrar a proteção de Deus sobre a nossa vida, guiando os nossos passos. Tá bom, irmão? Essa é a realidade das Escrituras. Então nós precisamos discernir bem, porque é uma crença muito enraizada, muito forte, sobre que cada um de nós tem um anjo específico. E a irmã nos viu aí que não é, porque se esses irmãos que se suicidaram, que tiraram a sua vida, como que vai ficar? Deus enviou o anjo do Senhor, né? Mas o inimigo veio e ele cumpriu o mal. Então o anjo não conseguiu guardar. Então você vai ver que não é que a pessoa vai perdendo o temor e é uma guerra. E aí, né? Foi o que Deus falou: se vocês der ouvido ao anjo do Senhor, ao meu anjo, eu os livrarei de todos os vossos inimigos. Mas você tem que dar ouvido. Vocês têm que dar ouvido à minha palavra, né? Guardar a minha palavra, e aí eu acampo meus anjos para os livrar de todo o mal, né? Então vamos entender, né? Esse anjo não é um anjo específico para cada um de nós. Nós não temos esse anjo da guarda específico, né? E no mundo existem muitas pessoas má,
estrupadores, traficantes. E se eles desde criancinha nasceu e tem esse anjo, como que o anjo da guarda não está conseguindo guardar eles? Então vai ver que não vai dar certo, né? Não vai. Esse anjo do Senhor é uma promessa daquele que se arrepende, se converte, né? Aceita a palavra, aí a partir daí o anjo do Senhor vai acompanhar eu, a irmã e todos nós. Mas se eu tiver errado, os irmãos podem ter a liberdade, podem falar aí da opinião de cada irmão do grupo. Tá bom, irmão? Paz de Deus, Deus abençoe, fica com Deus.